Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Recentemente nós recebemos a seguinte indagação: a doutrina social da Igreja é uma ideologia? Antes de aprofundar esse tema, convido você a se inscrever em nosso canal de evangelização no YouTube, No Coração da Igreja, um projeto de evangelização que procura levar, através das redes sociais, os temas mais relevantes de nossa igreja para que você assuma a sua fé de maneira segura e de maneira consciente. A expressão doutrina social da Igreja designa o conjunto de orientações da Igreja Católica para os temas sociais. Ela reúne os pronunciamentos do magistério católico sobre tudo o que implica a presença do homem na sociedade e no contexto internacional. Trata-se de uma reflexão feita à luz da fé e da tradição eclesial. A função da doutrina social é o anúncio de uma visão global do homem e da humanidade e a denúncia do pecado de injustiça e de violência que de vários modos atravessa a sociedade. Embora a preocupação com o social e as relações do ser humano com o mundo sempre tenham permeado a fé cristã, a expressão doutrina social remonta ao Papa Pio XI. O primeiro grande documento, da DSI, como nós chamamos, foi a encíclica Rerum Novarum, abordando a questão operária no fim do século XIX. O Papa Leão XIII denuncia a penosa situação dos trabalhadores das fábricas afligidos pela miséria num contexto profundamente transformado pela Revolução Industrial. Depois da Rerum Novarum apareceram diversas encíclicas e mensagens referentes aos problemas sociais. Mas quais são os pilares da doutrina social da Igreja? Primeiro, respeito pela pessoa humana. Segundo, promoção da família. Terceiro, proteção dos direitos de propriedade. Quarto, trabalho pelo bem comum. Quinto, observação do princípio da subsidiariedade. Sexto, respeito pelo trabalho e pelo trabalhador. Sétimo, busca da paz e cuidado com os pobres. A doutrina social não se coaduna com nenhuma corrente ideológica, vale a pena lembrar. O único parâmetro são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, conservados e interpretados pelo magistério da Igreja. A crítica às ideologias é uma constante na DSI. A condenação do liberalismo, por exemplo, é encontrada nos seguintes documentos: Mirari vos, singulari nós, syllabus errorum, immortale Dei, libertas prestantissimo. Encíclicas contra o socialismo marxista, nós temos Qui pluribus, quanta cura, Syllabus errorum. Contra o comunismo ateu, nós temos Qui pluribus, quod apostoliti muneris, divini redemptores. A doutrina social da Igreja não pertence ao campo da ideologia, mas ao campo da teologia, mais precisamente da ética teológica. A sua finalidade principal é interpretar as realidades da existência humana na sociedade e no contexto mundial à luz do Evangelho, examinar sua conformidade ou desconformidade com a ética de Jesus e a visão humanista da história. Objetiva também iluminar o comportamento dos cristãos na vida pública. Ela não se restringe aos parâmetros políticos ou socioeconômicos. Não é um sistema pragmático que pretende definir e compor as relações econômicas, políticas e sociais. Em relação ao reino de Deus, a ideologia é sempre relativa. A Igreja não quer substituir o Estado. Todo católico, sobretudo os que são engajados em pastorais e movimentos sociais, deveriam conhecer a doutrina social da Igreja. A DSI deveria ser estudada e refletida no cotidiano da Igreja. Muitas vezes essa dimensão profética inerente ao nosso batismo é distorcida e transformada numa militância de viés puramente marxista que não se coaduna com os princípios da fé. Ora, um agente de pastoral não pode prescindir das orientações e normas do magistério da Igreja, e muito menos defender bandeiras ideológicas condenadas pela Igreja. Permaneçamos no coração da Igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.